Oi, gente, tudo bem? Boa sexta-feira, sextou, hein? Como todas as sextas-feiras, vamos falar direito, né? Tô postando aqui mais uma aula extra, uma aula além das aulas que eu já posto para vocês, que são as aulas da sua grade. Toda sexta-feira, lembrando, uma aula extra que não vale presença, não vale nota, só para quem estiver aí a fim de assistir, a gente discutir alguns assuntos que fogem um pouco do que está no programa. Hoje a gente vai falar de um assunto que está rolando agora na escola, tá? Que eu achei muito legal, acho muito legal que isso acontece, quando isso acontece, e pelo que eu vi ontem, achei muito legal a participação. Então decidi hoje fazer uma aula extra sobre Grêmio Estudantil, tá? Obviamente vocês já sabem, as professoras que estão encabeçando esse movimento já explicaram, vocês já sabem do que se trata, mas vamos falar um pouquinho da história do movimento estudantil, tá bom? É muito importante, gente, muito importante mesmo. A gente não pode perder de vista que a escola é uma instituição criada, ela surge com a função de educar, de levar o conteúdo, levar o conhecimento científico para os jovens, adultos, todos aqueles que necessitam desse conhecimento. E ela é uma instituição que ela é comandada por pessoas que já receberam esse conhecimento, que tem diversas, e aí a gente não está falando só da direção da escola, estamos falando da Secretaria de Educação, do Ministério da Educação, são pessoas que já passaram por essa fase, em outro momento, com outras realidades. Você pegar as professoras que estão aí coordenando vocês nesse trabalho do Grêmio, na escola, Jaqueline, Luana, com mais de 50 anos, elas estudaram em outro momento, eu estudei em outro momento, a diretora estudou em outro momento, os ministros da educação, o secretário, todos passaram pelo mesmo que você está passando, mas em um outro momento, em outra situação, a coisa funcionava de outro jeito, o Brasil, a sociedade, a tecnologia era outra. E você tem um conflito de gerações, um conflito até de interesses. E qual é a função do Grêmio? Ser o representante de vocês nessa negociação. Como uma empresa onde o governo estabelece regras, o patrão define como vai funcionar, os funcionários precisam ter uma voz, é o sindicato. No caso da escola, vocês têm o Grêmio Estudantil. É o meio pelo qual vocês se organizam e criam uma instituição que represente vocês nas negociações. É muito importante. Porque todos na escola têm o mesmo interesse básico, que é levar esse conhecimento, te preparar e tudo. A gente já sabe o que é. Agora, o formato disso, adequar isso à realidade de vocês, necessita da participação de vocês. É muito difícil para uma pessoa como eu, que sou um jovem de basicamente 30 anos, definir qual é a realidade de vocês, o que vocês precisam, o que funciona mais para vocês. Eu vou usar muito a base do que eu recebi em outro momento. Então, talvez não seja exatamente o mesmo que vocês precisam nesse momento agora, que vocês estão vivendo, dentro da realidade de vocês. Só que só existe uma forma da gente saber essa realidade, entender os anseios de vocês, o que vocês gostariam que acontecesse. É preciso que isso chegue até a direção, chegue até as pessoas que gerenciam, que gerem a escola. E de que forma? O Grêmio é essa forma, talvez a melhor de todas, porque não é uma voz. O Grêmio não é uma voz, não é um indivíduo falando, não é uma pessoa dizendo, eu quero lixeira no banheiro. São os representantes, pessoas representando todos os alunos dizendo que querem a lixeira no banheiro, entendeu? Que também vão assumir uma responsabilidade de orientar as pessoas como usar essa lixeira. Não é um professor maluco de história dizendo que é contra o sinal. São os representantes da escola, o representante dos alunos dizendo que o sinal atrapalha, que ele é exagerado ou não. Aí é vocês que têm que decidir. Então o Grêmio tem essa importância.
Tudo isso já deve ter sido passado, com certeza já foi passado para vocês. Agora, vocês têm que entender que esse movimento estudantil, ele vai além, ele vai colocar vocês dentro do mundo da política. Não que vocês vão se tornar políticos, não é isso. Mas vocês vão aprender a negociar, aprender a ouvir, aprender a orientar. Vocês vão assumir um papel, uma importância, um protagonismo dentro da escola. E aí é onde entra o que eu quero falar para vocês hoje sobre a história dos movimentos estudantis. O movimento estudantil no Brasil e no mundo tem importância gigante. Teve importância enorme em várias fases da nossa história. E não estou falando só do nosso país, não. Mundial. Você teve movimentos estudantis enormes, comandados por grêmios estudantis universitários, secundaristas, na França, na China, nos Estados Unidos, no Brasil, lá na década de 40, sobre o petróleo, o ser do Brasil comandar, extrair e ser o dono do petróleo, não ceder esse petróleo para empresas estrangeiras. Os estudantes tiveram um papel importantíssimo nisso, por estarem uma mentalidade mais arejada, mais atualizada naquele momento, foram para as ruas exigindo que o Brasil não cedesse o direito do petróleo para outros países, para outros exploradores. Durante a ditadura militar, os movimentos estudantis sempre se colocaram contra a ditadura militar, sempre se colocaram contra não ter o direito de expressar suas ideias, tiveram grande importância. O movimento estudantil teve grande importância no movimento de diretas já, que foi o que redemocratizou o Brasil, trouxe de volta ao povo o direito de votar, de eleger os seus representantes. Então o movimento estudantil, ele vai do micro, que é ali a lixeira no banheiro, mas ele pode ir para o macro, para decisões importantíssimas da comunidade, da sua comunidade ali, da sua comunidade como cidade. Vocês podem produzir vídeos, vocês vão ter uma liberdade de ação enorme. É importantíssimo essa participação de vocês e entender que não é só ser eleito, você vai fazer parte de algo maior. Você vai assumir um protagonismo político que no nosso país tem uma conotação, quando fala político tem uma conotação ruim, né? Político é tudo corrupto, é o que a gente mais ouve. Talvez a frase mais falada no Brasil depois de bom dia. Mas política é tudo. Política é na sua casa, quando você negocia com a sua mãe, que hora que você vai voltar, quando você vai sair. Política é quando você negocia, o casal negocia. São pessoas com pensamentos diferentes, com interesses diferentes. Quando elas negociam e entram em acordo, isso é política. A gente faz política o tempo todo. Na sala de aula a gente faz política. No grupo de amigos vocês fazem política. Quando uma amiga quer uma outra coisa, vocês brigam, depois reatam. Isso é política. A gente faz política o tempo todo. A diferença do Grêmio é que você vai assumir essa função. Você vai se definir mesmo num papel político, um papel de representar os desejos, os anseios e as necessidades do grupo de alunos no geral. Importante, e quanto mais atuante for, melhor para a escola, porque não é uma luta. A escola, a direção, não está contra os desejos dos alunos. Pelo contrário, muitas vezes a escola não reconhece, não entende esses anseios. O Grêmio tem esse papel de demonstrar, de mostrar, de negociar esses direitos, ver o que é possível, como é possível. É importantíssimo. E é muito legal essa participação. Então decidi fazer esse vídeo hoje, é um vídeo curto. Vou colocar algumas imagens aí da participação dos grêmios estudantis. Hoje, inclusive, você tem movimentos estudantis importantes no Brasil que garantem direitos de acesso aos estudantes, a meia entrada. Tudo isso foi conquistado e só existe no Brasil graças aos movimentos estudantis. Ninguém deu isso. Se hoje, logo vocês vão poder vão entrar no ensino médio, vão consumir mais cultura,
espero que com essa pandemia sendo controlada, cinema, teatro, shows, aos poucos vocês vão consumir cada vez mais essa cultura e vão ter a facilidade muito de meia entrada, do transporte, até da gratuidade. Tudo isso surgiu na minha geração. E foi uma luta dos estudantes, isso não foi dado pelo governo. O governo não deu. Isso foi arrancado a fórceps do governo. O governo foi forçado a dar. Por quê? Pelos estudantes, pela união dos estudantes. Os movimentos estudantis, os grêmios estudantis se unem e vão lutar por esses direitos, para facilitar o acesso à cultura justamente daqueles que mais precisam, nessa fase, obter essa cultura. Então, para vocês entenderem como o Grêmio Estudantil, ali na nossa escola, ali no Castro Alves, ele é importante, mas ele pode ter um tamanho muito maior, de conscientização da comunidade, sobre vários itens, que aí vocês vão decidir quais, de parcerias, de buscar acordos para filmes, para jogos, que nem eu vi vocês falando lá de jogos de... Eu não entendo muito bem esses jogos que vocês falaram lá, mas por isso mesmo, até por isso que precisa de vocês. Porque se vocês falassem para mim um jogo para vocês fazerem lá, futebol, queimar, Deus que eu conheço. De celular, o máximo que eu vou é no Candy Crush. Eu duvido que vocês joguem isso. Vocês conhecem, então vocês têm que trabalhar isso, quais são os jogos, que esportes, não dá agora esporte por causa da pandemia, jogos online, o que dá para fazer, o que não dá. Então essa participação de vocês é importante, beleza? Talvez eu tenha sido repetitivo falando tanto da importância, mas é mesmo, gente. Participem, e os eleitos atuem. Aqueles que não foram eleitos, atuem também. O Grêmio representa todos os alunos. O Grêmio é a voz, o Grêmio não é o cérebro, ele é a voz. Ele é a voz dos alunos. E aí todos têm o direito e até o dever, como sociedade, como grupo, de dar as suas opiniões e participar. Beleza? Espero que tenha ajudado a todos e que estimule vocês aí nessa participação. Coloquei aí umas fotos e tudo para vocês verem como o movimento estudantil pode... não estou dizendo que no nosso caso ali específico, mas o movimento estudantil em casos específicos pode se tornar uma força gigante em prol do coletivo, em prol das pessoas. Beleza? Bom fim de semana para todos. Fui!